Olá, esse é mais um Momento Psi da Rádio Mais Independência e para quem não me conhece, eu me chamo Adrissa Moura, sou psicóloga e psicoterapeuta. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o mês da primeira infância. O mês nacional da primeira infância é o nosso mês de agosto e muitos especialistas e pessoas que trabalham com a primeira infância têm discutido então nesse mês a importância de olharmos mais atentamente para as nossas crianças de 0 a 6 anos de idade. É justamente nessa fase da vida que o cérebro de cada pessoa tem a maior capacidade de aprendizagem e aquisições. E o desenvolvimento também é muito mais rápido. E é também nesta fase em que as crianças têm muita dificuldade para se expressar, para dizer se estão com algum tipo de dificuldade, algum tipo de dor, ou se algo não anda bem. Então é muito importante que, sendo essa uma fase tão importante no desenvolvimento e ao mesmo tempo uma fase na qual as crianças têm essa dificuldade de expressão e até de se entender, de autocompreensão, que nós adultos possamos olhar para nossas crianças com cuidado e sensibilidade para auxiliá-las a se desenvolver com saúde nesse momento tão importante. É importante, em primeiro lugar, que a família e principalmente as pessoas da família que desempenham função materna e função paterna tenham um mínimo de conhecimento sobre a importância da primeira infância para poder auxiliar os seus filhos. A gente sabe que desde a gestação a criança já percebe muitas coisas em relação à sua mãe. Sons, conteúdos que estão ao redor no meio ambiente em que sua mãe está vivendo e outras questões, inclusive de emoções, que podem estar influenciando esse bebê que ainda está no ambiente intrauterino. Depois disso, a relação que a mãe ou a pessoa que desempenha a função materna estabelece com o seu bebê é de extrema importância. É o primeiro vínculo que essa criança vai viver e vai ser muito determinante para o resto de sua vida. Uma criança que não é amada na sua primeira infância, muito provável que ela tenha dificuldade de também ter relações amorosas durante a sua vida adulta e no decorrer de toda a sua vida. Que ela saiba amar alguém. Muitas questões que são vivenciadas na primeira infância também têm a ver com o comportamento de insegurança e ansiedade dos sujeitos. Crianças que sentem uma sensação de abandono permanente durante muito tempo, além de todas os prejuízos emocionais que a gente sabe que podem ser causados, podem até ter lesões neuronais por causa do estresse que elas sentem pelo fato de se sentirem abandonadas. Então é muito importante que nós tenhamos muito cuidado nesses primeiros anos de vida das nossas crianças, para que algumas situações irreversíveis não se instaurem em suas vidas. A saúde mental, a saúde psíquica das pessoas que convivem com as crianças é de extrema importância. Que os seus pais estejam bem, que as pessoas que convivem com as crianças estejam bem. E a gente sabe que isso hoje em dia está mais difícil. Em razão da pandemia, da ansiedade, né, que acaba nos arrebatando nos últimos tempos, dos medos que os adultos têm vivenciado nos últimos tempos, os adultos não estão bem o suficiente, muitas vezes, para lidar com as suas crianças pequenas, que funcionam que nem esponjinhas, que acabam absorvendo muito do que os adultos têm sentido e têm vivenciado. Por isso é importante também que exista um cuidado grande no ambiente familiar, para que aquilo que as crianças vivenciam seja pelo menos explicado para elas e significado para elas. Porque muitas vezes as crianças não conseguem dar um significado e entender aquilo que elas estão percebendo que está ali na sua casa, no seu ambiente familiar, dos seus pais. Quando a mãe não está bem, quando o pai não está bem, que podem inclusive interpretar como se fosse culpa delas, né? Esse estado de medo, ou de ansiedade, ou de contrariedade do pai e da mãe. Então é muito importante que, se isso ficar perceptível, né, que tem uma coisa que não está andando muito bem em casa, que os pais possam nomear isso para as crianças e dizer que é decorrente de outros problemas, mas que tudo vai ficar bem. Até para que elas entendam que elas não estão tendo a impressão errada, né? Que a gente confirme então a capacidade delas de perceber as coisas,
mas que as coisas vão ficar bem em seguida. São muito importantes os vínculos e a maneira de se relacionar que os pais estabelecem com a criança. O tanto que injetam de afeto nessa criança, de atenção, é de extrema importância para que ela se desenvolva bem, para que se desenvolva com saúde. E para isso a gente precisa pensar, então, que esse pai e essa mãe também precisam estar bem consigo próprios. Precisam ter saúde mental para isso. A criança ela acaba sentindo o tanto que ela é querida, o tanto que existe de disponibilidade dos pais para investir afeto nelas. E também o papel de dar nome para aquilo que a criança está sentindo, se ela sente dor, se ela sente algum tipo de sensação negativa, se ela está se sentindo incomodada ou preocupada com alguma coisa, o pai e uma mãe atentos vão conseguir fazer esse exercício de nomear isso para a criança. Se eles estão muito assoberbados com outras coisas, isso fica mais difícil. Então é importante que esses pais tentem ficar atentos aos seus filhos para conseguir desempenhar esse papel de um modo suficiente. E pais suficientemente bons, tanto mãe quanto pai, não são aqueles que vão permitir tudo, né? São aqueles que vão dar afeto, carinho e atenção, mas que também vão colocar limitações na vida da criança, no seu comportamento, inclusive em relação ao que a criança deseja, mostrando aquilo que pode e aquilo que não é possível. Esses são pais mais saudáveis, para que a criança se desenvolva saudável, com uma sensação de ser amada, do que aqueles que, em nome desse amor, acabam permitindo tudo e qualquer coisa para que a criança não se sinta negligenciada ou para que não sinta nenhuma sensação negativa, né? É muito importante que as crianças possam se frustrar também, para que possam ir começando a desenvolver essa capacidade, que é uma capacidade muito importante que temos que desenvolver em nossas vidas, e também desenvolver a resiliência. Também é muito importante que nós possamos enxergar a criança com as suas singularidades, né? Respeitar o tempo, o ritmo de cada criança, entendendo que ela vai ter particularidades e que nem sempre uma criança vai ser igual a outra na mesma família, por exemplo, quando se tem mais de um filho. Isso é muito importante. Além de enxergar a criança como um ser biopsicossocial, tudo que compõe isso, vendo ele como um ser em sua plenitude, né? Com a parte transgeracional que ele carrega, com as questões da sua personalidade, do ambiente em que vive, e isso tudo interagindo para que ele se torne o sujeito que ele é. A reunião em família, né? O fato da família poder estar se encontrando em alguns momentos, tendo momentos de troca, são de extrema importância. Existem inclusive pesquisas que apontam que crianças que vivenciam pelo menos uma refeição em família por dia têm um desenvolvimento mais saudável do que aquelas que não vivenciam pelo menos essa única refeição em família. Como isso é importante, né? Claro, num ambiente leve, num ambiente saudável, né? E estimular o brincar também é muito importante. Que a criança tenha acesso mais livre a brinquedos e sucatas que ela pode usar para brincar, claro que com segurança, mas que ela possa explorar os ambientes que ela vive, os objetos, onde ela vai estar desenvolvendo a criatividade, onde ela vai estar podendo simbolizar as questões que acontecem com ela, se colocando nessas questões e vivenciando as questões de uma forma mais saudável. Também são coisas muito importantes no desenvolvimento da criança, além da manutenção das rotinas, que são muito importantes. As rotinas, elas são estruturadoras. Horário para dormir, para acordar, para as refeições, para o banho, para o brinquedo, né? Claro que não precisa ser uma coisa extremamente rígida, mas que tenha um mínimo de rotina que organiza a criança também. Então esse foi o Momento Psi de hoje. Estamos mais uma vez na Rádio Mais Independência. Se vocês tiverem interesse em algum assunto em particular, em específico, mandem mensagens para a rádio que a gente atende os pedidos de vocês. Que vocês tenham uma boa noite e até o próximo Momento Psi. Um grande abraço.